MVC, sexo feminino, 36 anos, procura ajuda médica relatando cansaço aos mínimos esforços, falta de ar e vontade de chupar gelo. A paciente informa fluxo menstrual intenso que tem se prolongado de 6 a 7 dias. Ao exame físico, o médico notou mucosas hipocoradas e abdômen normal. Qual seria sua hipótese diagnóstica frente ao caso? E como seria sua conduta? Bom, meu nome é Gustavo Guida e o tema que abordaremos na aula de hoje é a anemia. Primeiro, vamos entender um pouco mais sobre a hematopoiese, que nada mais é do que o processo de formação, desenvolvimento e maturação das células sanguíneas. Tudo se dá início com a célula-tronco pluripotente. Essa célula-tronco pluripotente ela poderá se transformar em qualquer uma das células sanguíneas, sendo que ela vai se dividir tanto numa linhagem linfóide, com um progenitor linfóide, quanto numa linhagem mieloide, com um progenitor mieloide. O progenitor linfóide dará origem aos linfócitos, enquanto o progenitor mieloide ocorrerá a maturação e irá originar os eosinófilos, os basófilos, os monócitos, neutrófilos e as plaquetas. E por último, com um foco maior da nossa aula, ele dará origem aos eritrócitos, mas antes ele terá os reticulócitos, que virarão eritroblastos, e enfim, eles virarão o eritrócito. Mais a fundo um pouco na eritropoiese, a gente tem que o estímulo inicial para a formação das hemácias vai ser a hipóxia do organismo, uma queda de O2 no organismo. Essa queda de O2 no organismo levará à produção pelos rins da eritropoietina. Essa eritropoietina, que é uma glicoproteína, gerará a estimulação da formação das hemácias e a transformação, primeiro, do proeritroblasto em eritroblasto basófilo, depois em eritroblasto policromático, em eritroblasto ortocromático, reticulócito e, enfim, a hemácia. E tratando um pouco mais a fundo da hemácia, a gente tem que é uma das células mais abundantes do nosso organismo, ela possui um formato bicôncavo e ela tem como principal componente a hemoglobina. Essa hemoglobina não vai ser apenas uma hemoglobina, mas milhões de hemoglobinas dentro dessa hemácia. E olhando um pouco mais específico para dentro dessa hemoglobina, a gente tem que ela possui 4 proteínas. Essas 4 proteínas, elas vão envolver um grupo M que vai conter o ferro. A forma mais comum dessas glicoproteínas vai ser a alfa e a beta, sendo mais comum no adulto possuir 2 alfas e 2 betas. Mas bom, agora que a gente já sabe um pouco mais sobre todo o processo de formação da hemácia, a gente chega, a anemia é uma doença? E não, a anemia é um sinal de que existe uma doença no organismo. O principal fator da anemia é uma queda da hemoglobina no sangue. Então aqui a gente tem uma hemácia com uma quantidade normal de hemoglobina. Na anemia, a gente tem uma queda dessa hemoglobina, então vai ter uma defasagem de hemoglobina nas hemácias e em toda a circulação, consequentemente. Tendo como valores de referência para as mulheres de 12 a 15 gramas por decilitro e em homens de 13,5 a 17 gramas por decilitro, havendo uma divergência na literatura com todos esses valores. E bom, a gente tem um quadro da síndrome anêmica, que vai estar presente em todas as anemias. A gente tem nesse quadro, principalmente, tontura e cefaleia, nos ícones que a gente mostrou. A gente também vai ter um cansaço e uma intolerância aos esforços, além de palpitações e ataque cardíaco, como a astenia e a fraqueza. Além disso, também a presença de mucosas hipocoradas é muito comum no quadro da síndrome anêmica. Quanto à classificação, podemos classificar tanto na parte morfológica, de como é a hemácia, quanto também na parte fisiopatológica, de como aconteceu a anemia. As anemias morfológicas, a gente pode classificá-las quanto ao volume e quanto à coloração. No volume, a gente tem as anemias macrocíticas, as anemias normocíticas e as anemias microcíticas. Tudo isso vai ser visto através de exames, sendo a macrocítica quando ela possui um volume maior do que o normal. As anemias normocíticas, aquelas que possuem um valor normal, elas vai ter anemia, mas as hemácias vão ter um tamanho normal. E as microcíticas, aquelas que possuem um volume diminuído. Quanto à coloração, a gente divide em hipercrômica, quando elas têm uma coloração maior do que o normal, normocrômica,
quando elas possuem uma coloração igual ao normal, e hipocrômica quando elas possuem uma coloração menor que o normal. Na classificação fisiopatológica, a gente pode ter tanto as anemias por excesso de destruição das hemácias, e um exemplo delas vai ser a anemia hemolítica, enquanto por falta de produção, a gente vai ter uma das mais comuns, que é a anemia ferropriva, que vai ocorrer por falta de produção das hemácias. Então a gente divide em morfológica e fisiopatológica. O diagnóstico das anemias, num geral, não tratando de nenhuma anemia em específico aqui, a gente tem tanto um auxílio da clínica, apresentada lá pela síndrome anêmica que a gente falou, das mucosas hipocoradas, da astenia, das palpitações, com um auxílio dos nossos exames complementares. Sendo aqui o nosso principal exame complementar, o hemograma. Nesse hemograma, a gente vai ter alguns componentes importantes para analisar neles. Primeiro deles, a quantidade de hemácias, que vai variar de 4 a 6 milhões por milímetro cúbico. A questão da hemoglobina, que vai variar de 12 a 17, sendo que há uma variação tanto para valor para mulheres, para homens e também para crianças, uma variação desse valor. O hematócrito, que vai ser a porcentagem das hemácias que ocupam o sangue, então vai variar de 36% a 50%. O volume corpuscular médio, que vai ver o tamanho dessas hemácias, que a gente viu que a gente pode classificá-las em normo, micro e macrocíticas. A hemoglobina corpuscular média, que aqui a gente vai ver a coloração, então a hipercrômica, a hipocrômica e a normocrômica. A concentração de hemoglobina corpuscular média também vai ser um dos componentes. O RDW, que vai ser a amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos. Então aqui a gente vai ver quanto que varia no tamanho dessas hemácias. Se tem uma diferença muito grande entre a menor e a maior. A leucometria e a plaquetometria também serão análises importantes para o diagnóstico da anemia. E aqui a gente vai frisar um pouco mais sobre a anemia ferropriva. Claro que existem milhares de tipos de anemias. A gente citou lá a hemolítica, existe a megaloblástica, porém aqui não iremos abordar nessa aula. Se vocês se interessarem, comentem que a gente pode abordar em aulas futuras. Na anemia ferropriva, a principal causa, o próprio nome já diz, ferropriva. Então vai ser por uma queda da hemoglobina por uma carência de ferro. A gente viu que o ferro é um dos componentes que estão dentro do grupo M. Então, se não há ferro, há anemia ferropriva. Nunca vai ser o diagnóstico final. Então, a anemia ferropriva, a gente vai ver que uma das principais etiologias, principalmente em adultos, vai ser a perda de sangue crônica. Então, é importante investigar o porquê a anemia ferropriva existe. Então, não é só chegamos ao diagnóstico de anemia ferropriva. Não é só anemia ferropriva. Sempre vai ter alguma coisa por trás disso. Pode ser por um problema na alimentação da criança, pode ser por uma perda crônica de sangue em adultos, ou pode ser por verminoses também. Então sempre vai ter que ter essa busca da doença base. O metabolismo do ferro é importante entender aqui muito sobre ele. Por quê? 73% do ferro em nosso organismo vai estar na própria hemoglobina, que vai estar lá dentro das hemácias, que a gente viu que está ali dentro do grupo M. 25% vai estar com a ferritina e a hemosiderina em órgãos como a medula óssea, o baço e o intestino. E 2% vão estar na corrente sanguínea, através da transferrina. Então, aqui o importante é a gente ver que tem proteínas que carregam ela. Então, no diagnóstico da anemia ferropriva, alguns exames como esse serão necessários para analisá-la. Além disso, uma absorção no duodeno e jejuno acontece muito, é o principal local que acontece a absorção do ferro no corpo humano. Quanto às etiologias da anemia ferropriva, a gente tem uma divisão por idade. Em adultos, a gente vai ter uma das principais etiologias, ou aquelas pessoas que menstruam, então vai ter uma perda muito grande de sangue. A perda sanguínea crônica, seja ela por algum problema no trato gastrointestinal, também é uma etiologia muito comum. A gastrectomia subtotal também vai ter uma importância muito grande, porque na gastrectomia, isso inclusive cai muita questão de residência, é que quando você tira ou você impede a passagem dos alimentos por uma certa parte do intestino, ou até do estômago, a gente vai ter uma menor absorção do ferro. E isso, para pacientes que realizam essas cirurgias da bariátrica, da gastrectomia,
Isso vai gerar uma deficiência de ferro no corpo. Por isso, em muitas situações que muitas pessoas que realizam essa cirurgia, há a reposição de ferro. Além disso, a doença celíaca e a gestação também são causas comuns de anemia ferropriva no adulto. Nos idosos, a gente tem a principal, a perda sanguínea crônica. Então aqui é muito importante investigar, porque a hemorroida, a doença péptica ulcerosa e o câncer de cólon são causas muito comuns de anemia ferropriva em adultos. Portanto, a realização de uma endoscopia e de uma colonoscopia, ou até do toque retal, é de extrema importância para a investigação. Portanto, não se para apenas no diagnóstico de anemia. Sempre deve-se ir mais a fundo, porque não é só apenas uma anemia. Em crianças, a gente tem as principais causas: a prematuridade. O próprio crescimento da criança vai gerar uma redução das reservas fisiológicas de ferro, o esgotamento dos estoques do nascimento, que muitas vezes as crianças nascem com uma certa quantidade de ferro que já estava durante a gestação e vão perdendo com um pouco do tempo e depois só vão repor lá na frente. Por isso é importante já ocorrer a reposição de ferro em crianças. O desmame sem suplemento de ferro, o uso do leite de vaca também é uma das causas, e as verminoses. Quanto ao quadro clínico, a gente vai ter a síndrome anêmica, como a gente já disse lá, que vai ter as mucosas hipocoradas, as palpitações e todos os outros sintomas da síndrome anêmica associados aos sinais de ferropenia. Esses sinais de ferropenia vão estar divididos também tanto em adultos quanto em crianças, vai haver uma diferença. Em adultos, a gente vai ter a perversão do paladar, que é a vontade de comer terra, às vezes, que é a pica. A glossite e a queilite angular também podem estar presentes. A fraqueza muscular e a presença de unhas quebradiças e a coiloníquia, que vai ser a presença de unha no formato de colher. Enquanto nas crianças a gente vai ter uma anorexia, então a criança vai perder um pouco do apetite, irritabilidade e um prejuízo no desenvolvimento neuropsicomotor. Para o diagnóstico de anemia, a gente já falou como se dá o diagnóstico de todas as anemias, mas em relação à ferropriva, novamente, a gente vai usar a clínica, que vai ter os sinais de ferropenia mais a síndrome anêmica, como já dito anteriormente, mais os exames complementares. Vamos lançar mão novamente do hemograma, que numa primeira fase vai apresentar uma anemia normocítica e normocrômica, mas que depois de um tempo de evolução vai apresentar uma anemia microcítica e hipocrômica no VCM e no HCM. A trombocitose vai estar presente e o RDW vai estar elevado. Então a diferença do tamanho entre as hemácias da menor para maior vai ser grande. Além disso, o ferro sérico vai ser de extrema importância. Porém, o mais importante aqui vai ser a ferritina sérica e a saturação de transferrina, sendo que a ferritina sérica vai ser um dos primeiros exames a se alterar. Portanto, é de extrema importância que esse exame seja solicitado. Além disso, a hematoscopia pode ser solicitada e o aspirado de medula óssea, sendo que o aspirado de medula óssea é uma coisa que somente em casos muito duvidosos, porque você não vai solicitar para todos os casos um aspirado. Porém, aqui, o que é de extrema importância é o hemograma, o ferro sérico, a ferritina e a saturação de transferrina já vão dar conta do diagnóstico. O aspirado somente em casos duvidosos. Quanto ao tratamento da anemia ferropriva, a gente vai ter aqui que a terapia dietética não vai ter valor. Então não adianta só aumentar o consumo de alimentos ricos em ferro. Aqui nós teremos que suplementar ferro através de medicamentos, que vai ser 60 mg de ferro elementar ou 300 mg de sulfato ferroso. Importante ver aqui que 1 mg de sulfato ferroso equivale a 5 mg de ferro elementar e vão ser tomados 3 a 4 vezes ao dia. Em crianças vai ser 5 mg quilo dia de ferro elementar dividido em 3 tomadas. A absorção do ferro vai ser melhor com o estômago vazio e, se associado com vitamina C e suco de laranja, há uma melhor absorção também. Os efeitos gastrointestinais conhecidos são náuseas, vômitos e desconforto epigástrico e diarreia. Então, ficar atento a esses efeitos. A reposição de ferro vai acontecer durante 3 a 6 meses em adultos e de 3 a 4 meses em crianças, ou em crianças também, depois que normalizou a hemoglobina no hemograma, que vai ver no hemograma, a gente dá mais 2 meses. E o controle vai ser através da ferritina sérica, que, como ela vai ser também um dos primeiros a se alterar na anemia, ela vai ser um dos primeiros a normalizar durante o tratamento. As indicações de ferro parenteral incluem as síndromes de má absorção do jejunais, a intolerância às preparações orais, a anemia ferropriva refratária à terapia oral já realizada e a necessidade de reposição imediata dos estoques de ferro. Bom, e diante do quadro clínico apresentado no início, o que a gente pode tirar de importante?
o cansaço aos mínimos esforços, a falta de ar, a vontade de chupar gelo, o fluxo menstrual intenso e as mucosas hipocoradas, nos levando a uma suspeita diagnóstica de uma anemia ferropriva por conta desse fluxo menstrual intenso, por conta dessa perda sanguínea crônica. E a nossa conduta diante disso seria a solicitação para ver se realmente é de um hemograma, ver se a hemoglobina está baixa, e ver também o VCM, o HCM, tudo aquilo que a gente já citou, o hematócrito, o RDW. Também solicitar a ferritina sérica, saturação de transferrina e o ferro sérico. E com isso, poderia ser solicitado a reposição de ferro depois da comprovação por esses exames. Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima. E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.